Estevam, boa tarde a todos. Antes de mais, eu vou-me apropriar aqui de um dos vossos objetos. E vocês já sabem isto, mas muitas das pessoas não sabem. Isto vai passar a ser o símbolo da vida. Portanto, sempre virem aqui o galo representado, é o símbolo da vida. Conseguem ver bem? Vamos ver bem. Está meio desfocado. Essa é precisamente a pergunta que eu me tenho feito de há uns 3 anos e meio para cá. Será que eu estou focado? Eu não sei se há mais alguém que partilha desta mesma pergunta. Será que aquilo que nós fazemos na nossa vida é algo verdadeiramente focado? Fazemos aquilo que acreditamos que devemos fazer? Ou fazemos aquilo que alguém nos diz para fazermos e nós fazemos às vezes com convicção, outras vezes com menos? E essa pergunta tem-me levado por imensos caminhos, e isto é um teto que fala de caminhos, e portanto não podia deixar de falar de caminhos, porque tenho levado por diversos caminhos, recuado muitas vezes, e eu continuo todos os dias a levantar e a fazer esta pergunta: será que é o focado? Isto é uma coisa que irrita particularmente a minha mulher, que eu estou sempre a falar de mudar de vida, mas não dá para onde? E é uma pergunta que faço de forma insistente e faço a partir da consciência do mundo em que nós vivemos e do momento em que nós vivemos. Sou o único a ver isto aqui assim um bocadinho ao contrário. Nós estamos sempre habituados a ver o mundo numa determinada perspectiva e quando olhamos assim meio transverso, isso faz-nos refletir. E de facto, eu não sei se sou o único também a ter este sentimento que parece que no momento em que nós vivemos que o mundo está um pouco ao contrário. Não sei se há mais alguém partilha, ponham as mãos no ar, faço qualquer coisa para eu perceber. Há muita gente a achar que o mundo está meio ao contrário. A partir desta consciência de que o mundo está ao contrário, nós devemos ter 2 atitudes. Que é isto: estamos em crise, isto é miserável, vamos esconder-nos alguns, esperemos que passe, e deixamos na mão dos outros muitas das decisões que afinal são nossas e que partem desta consciência de que o mundo parece um bocadinho ao contrário. Estes momentos são momentos de revolução profunda e, muito perto do 25 de Abril, não é esse tipo de revolução, é ainda mais profunda. É uma profunda revolução que faz com que todas as nossas grandes instituições, de uma forma ou de outra, estejam a ser questionadas. Neste momento, não há nenhuma instituição que neste momento não se sinta questionada pelos próprios, pelos que a constituem, por aqueles que sofrem delas. Nenhuma das instituições que os homens criaram neste momento está livre deste escrutínio. E eu penso que isso é uma coisa que, para mim, foi muito clara de há 3 anos para cá, perceber o que é uma organização, complexidade, como é que elas são criadas. E, de facto, elas estão todas limitadas por um desenho, que é um desenho, eu vou-vos falar um bocadinho disso, que é um desenho que já passou. E, portanto, são questionadas precisamente por causa disso, porque foram feitas num determinado contexto em que as coisas faziam sentido e hoje em dia já não fazem. Estão todas sob questão. A pergunta que nós nos devemos fazer é, então, tendo essa consciência, o que é que nós vamos fazer? E eu dividi esta revolução em 2 grandes partes da revolução. Uma parte macro, que é aquela que parece mais distante de nós. Essa parte faz com que muitos países, com que o poder se transfira entre países. Nós estamos a sentir, e isso tem impacto direto nas nossas vidas, nem que seja pelo número de lojas chinesas que nos aparecem em cada esquina. Portanto, há um impacto visível, direto. Nós cruzámos há pouco tempo uma loja chinesa que se chamava Balato. O nome poder para uma loja chinesa. Portanto, há esta mudança de poder. Esta imagem é uma imagem que já tem alguns anos, mas mostra as partes iluminadas do globo. É uma parte iluminada do globo, que é uma parte importante, que é na Índia e na China, e há para aí uma transferência de poder. Poder económico, capacidade de fazer. Na China e na Índia surgem empreendedores a cada segundo. O ministro indiano dizia que o que era importante a Índia ter era cada pessoa a cuidar da sua vida, porque era impossível governar um país daquelas dimensões. E, portanto, cada pessoa tinha que ser verdadeiramente um empreendedor. E o empreendedorismo é um método, e como sendo um método ensina-se, eu vou falar um bocadinho disso. Mas não só a transferência deste poder acontece entre países, e daí a guerra entre a Europa, Estados Unidos, China, Índia,
mas também para organizações não governamentais, que têm muitas vezes empresas globais, etc., que têm dimensões de países e que estão num espaço que não é regulado. Ninguém regula aquele espaço. Okay? E, portanto, conseguem fazer coisas tremendamente boas, mas ao mesmo tempo coisas potencialmente más, e sem sequer terem uma obrigação ética, moral, para terem um outro tipo de compromisso com as coisas que fazem. E este espaço não regulado é um espaço perigoso, e é um espaço que nos diz respeito, e nós temos que interferir neste espaço não regulado de coisas. Nós ouvimos todos os dias, somos invadidos por notícias a falar dos mercados. Eu, para mim, tenho um mercado, fui lá várias vezes, ele não disse rigorosamente nada. E, portanto, há uma pressão forte. Nós nem sabemos muito bem de onde é que ela vem. Que é uma pressão muito associada a valores de capital e independentemente de qual é a origem desse capital. E que põe sobre todos nós, ao nível macro, sobre todas as nossas instituições, uma pressão muito grande. Os Estados, neste momento, na Europa, se calhar, que nos é mais próximo, porque essa crise é mais evidente, são completamente impotentes perante esta força avassaladora dos mercados. Não conseguem fazer rigorosamente nada. Porque as armas e o diálogo que estão a ter é o diálogo dos mercados. E os mercados, quem os ouve falar, falam muito melhor disso do que qualquer um dos Estados. A verdade é que nós, simultaneamente, temos um poder individual que nunca foi tão grande. O poder comunicacional, se vocês pensarem, tem crescido exponencialmente. A nossa capacidade de comunicar tem crescido a cada... Existe inclusive uma lei, a lei de Moore, que demonstra que a capacidade computacional duplica a cada ciclo e se calhar mais do que duplica. E de facto nós temos agora uma facilidade de comunicar mundialmente que não tínhamos aqui há não sei quanto tempo. Isso dá-nos uma capacidade de nos organizarmos de formas nunca antes pensadas. Se quiserem, este TED é bem um exemplo disso, de que nós conseguimos organizar, nós, a organização, ou pausa para eles depois, conseguimos organizar com vontade, com pessoas que têm vontade de fazer e mediado ou facilitado por tecnologia. Okay? Este poder individual não é desprezado. É o que vos dá a todos vocês, e a mim também, uma força que nós temos que entender muito maior do que nós próprios individuais, mas que só é verdadeira se nós tivermos a consciência que é preciso mudar dramaticamente o paradigma. E é preciso substituir um conjunto de velhos paradigmas, que são precisamente os paradigmas que estão por trás das nossas instituições hoje, e que têm que ser fortemente alterados, e a responsabilidade é nossa. Temos que o fazer, e temos que o fazer rápido. Porque senão nós não vamos resolver aquilo que parece ser aquilo que nos bloqueia de fazermos exatamente aquilo que queremos, como sonhamos, e de ter o poder e a vida nas nossas mãos. E esses paradigmas, nós já falámos muito deles durante a parte da manhã. Esses paradigmas têm a ver com os existentes. Com expansão, nós acreditamos que temos que expandir, temos que conquistar, temos que dominar para vencermos. Portanto, a competição é a forma ideal para isso ser feito e, portanto, subjacente a um conflito, mesmo que seja um conflito pacífico, quem compete para ganhar qualquer coisa, o outro que deixa de ganhar. Um mundo que é um mundo muito quantitativo, nós vemos milhares de números serem atirados à frente, ainda bem que eles existem, não estou aqui contra os números, mas quer dizer, os números e a frieza das análises permite. Tenho um amigo meu que costuma dizer que um número bem espremido diz exatamente aquilo que nós queremos que ele diga. E, portanto, ter uma versão apenas quantitativa deste nosso mundo não chega. E de dominação, os princípios são princípios de dominação. E nós temos que substituir por eles. Por conservação, acho que nós todos temos que ganhar uma consciência de sustentabilidade, como se falava ainda esta manhã. A sustentabilidade é a sustentabilidade das nossas próprias vidas. Nós, quando falamos de sustentabilidade, muitas vezes falamos de uma coisa que parece isolada à luz externa. Sustentabilidade verde. Isso é fazer o quê? É reciclar. Não, sustentabilidade é nós garantirmos que amanhã nós próprios temos uma vida, temos a vida que gostávamos de ter, e os nossos filhos também. E, portanto, eu como fundamentalmente, e este caminho tem sido feito muito em função dos meus filhos, é uma coisa que me preocupa dramaticamente.
E é um conflito, no sentido em que eu faço muitas coisas mal. Não sei que o Mr. Perfect, longe disso, a minha mulher está sempre a dar nas orelhas, a dizer fecha a luz, fecha a água, gasta menos água. Mas é uma consciência que nós temos que ganhar e temos que fazer qualquer coisa com ela. E temos que o fazer em cooperação, temos que o fazer uns com os outros. Mais uma vez, eu cito este exemplo deste TED, mas há milhares, há a Wikipedia, há outros, há o Open Source Software. Esses são todos modelos em que as pessoas cooperam. E cooperam de uma maneira que é determinante para que esses modelos, de outra forma, não seriam possíveis, consigam até ter melhores resultados. Vai-se lá saber porquê, tem muito a ver com a motivação das pessoas que os fazem, do que empresas a tentarem fazer exatamente a mesma coisa. A Wikipedia é melhor do que qualquer enciclopédia, o Open Software em muitas áreas está sempre a ser comprado para ser incorporado no software que é vendido por as empresas que têm dinheiro para fazer, e que atuam neste espaço global, muitas vezes não regulado. E é um mundo que tem que ser um mundo cada vez mais qualitativo. Por isso é que muitos países começam a escrever a felicidade. Eu acho que era pertinente nós pensarmos também sobre isso. Em escrever a felicidade como uma coisa que tem que estar mais ou menos a par com o PIB. Temos o PIB e temos a felicidade. Mas porquê é que o PIB vai valer menos do que a felicidade? Se nós medíssemos agora a felicidade, o nosso déficit total de felicidade, se calhar era muito superior ao PIB. E ainda por cima, como não estamos a fazer as medidas que devíamos fazer para aumentar, ele vai ainda diminuir mais do que o PIB, de forma muito mais dramática. Ninguém fala disso, não é? Por isso é que o mundo quantitativo dá jeito. É muito mais fácil falar de algumas coisas que têm um aspecto material, mas que não são fundamentais na nossa vida. Falar da felicidade é uma coisa tremendamente difícil. E se vocês fizerem a pergunta se estão ou não felizes, posso dizer que já foram durante muitos momentos na vossa vida, mas se pusessem uma métrica de 1 a 10, era difícil ficarem contentes com essa métrica, com a métrica que vocês ponham vocês próprios. E se fossem medido ao longo dos dias, se calhar ainda pior. Por isso é que muitos países começam a adotar a felicidade como algo incontornável. E este mundo tem que ser um mundo em parceria. A competição, a sobrevivência do mais forte, não chegam para nós resolvermos os nossos problemas, não são dos outros, os nossos problemas, e portanto nós temos que o fazer definitivamente em parceria. Okay? Então o que é preciso para agarrarmos a vida nas nossas mãos? O meu filho já percebe isto muito bem, portanto a única coisa que eu espero é não estragar este instinto que ele já tem. Ele tem 3 anos e percebe isto muito bem, porque numa conversa que estava a ter com a mãe, disse à mãe: eu faço tudo o que tu dizes e faço tudo o que eu digo a mim próprio. E nós temos a sensação que a segunda prevalece sempre. Ele já sabe isso. Nós temos que falar connosco e dizer aquilo que nós temos que fazer. Nós muitas vezes sabemos, pomos a isso debaixo do tapete, para agarrarmos a vida com as nossas mãos. O Zé Pedro Cobra tem uma coisa muito engraçada, não ter em Cascais, porque eu vos aconselho, se não viram, que diz que o que nos separa é um infantezinho, um tracinho do C. E que tipicamente nos leva a conclusões do género. Quando nós temos um problema, o problema divide-se por mais do que um, e diz: isto agora arranja-se, alguém arranja. E este arranja-se retira o problema do nosso radar. Passou a ser um problema dos outros. Não, os problemas são nossos. Todos os problemas que vocês ouvem falar são vossos. E se vocês não se põem a caminho para os resolver, ninguém irá resolver. E, portanto, esta consciência de que todos estes problemas são nossos é imprescindível para nós agarrarmos a vida com as nossas mãos. Seja para fazer aquilo que quisermos fazer e sermos, na minha sugestão, todos empreendedores. De outra maneira, estamos a entregar o futuro. Então, a proposta é que, todos juntos, consigamos, a partir das nossas imperfeições, nós somos todos imperfeitos, gerar uma imagem que, vista ao longe, eu espero que consigam perceber, é quase perfeita. As nossas imperfeições são, eu podia dizer, o milagre da biologia, porque ainda bem que existem, porque é tudo aquilo que nos dá resiliência. A biologia mostra isso. As nossas pequenas imperfeições, quando cruzadas no nosso processo reprodutivo,
damos resiliência suficiente para não morrermos todos de repente com uma determinada doença, porque senão éramos todos afetados com o problema da mesma maneira. E estas imperfeições, no nosso conjunto, são aquilo que gera a perfeição. A perfeição somos nós. E, portanto, isso é muito do que está por trás do movimento manifesto, que é o que eu vos venho aqui falar, e daquilo que nós fomos fazendo a seguir. Eu retirei esta frase, provavelmente não conseguem ler, depois eu espero que, quando a apresentação for partilhada, seja mais fácil, mas que é uma frase de um senhor que era absolutamente sábio, o Agostinho da Silva, que diz que a nossa obrigação a ajudarmos uns aos outros, e, portanto, a ajudarmos o outro, é de lhe ajudar a fazer o próprio caminho. Porque não podemos fazer muito mais pelo outro do que ajudá-lo a percorrer o seu próprio caminho. Tudo o resto da decisão é do outro. E, portanto, aquilo que nós podemos fazer por nós é encontrarmos o nosso caminho e percorrê-lo. E, basicamente, isso é o que o movimento manifesto diz. Diz várias coisas. Diz que nós somos todos diferentes. Aquele princípio que vem da Revolução Francesa serviu perfeitamente à altura. Portanto, vocês, se repararem, a Revolução Francesa, fazendo agora o paralelo, porque eu acho que nós estamos em plena Revolução, era muito atramada para a nobreza. A nobreza sentia-se ali muito, mas foi determinante para a humanidade. E partiu do princípio que todos os homens eram iguais. E nós estamos agora precisamente no passo a seguir, que é o momento em que todos os homens eram iguais e as conquistas que nós fizemos a partir deste pressuposto acabaram. E nós agora temos que partir do princípio que todos os homens são diferentes. E ainda bem, porque são essas diferenças que são ricas. E isso é a primeira coisa que o movimento manifesto vem dizer. E a partir dessas diferenças, que são muitas, nós temos que construir uma coisa, mas que já perceberam que é uma coisa comum, em construção. E não necessariamente em sintonia. E nós, como movimento manifesto, a partir do movimento manifesto e de pessoas que se identificaram, que o ajudaram a construir, e muito, o movimento manifesto foi escrito por um grande amigo meu, Marco Abel, num período inspirado, recolhemos os inputs de muitos debates que nós tínhamos feito até chegar ali àquele texto. É um texto que nos identifica a todos e que nos fala a todos. A partir daí, nós criámos uma associação. Em Portugal ainda não é uma ONG por uma questão de tempo. O One Perfect Movement é um movimento que convida todos, congrega todos para fazerem coisas pela sociedade que cada um quer fazer. São discutidas lá. Quem quiser pôr energia, põe. E, portanto, reconhece esta individualidade e esta abertura do debate. Todo o debate é rico. O debate é rico. Nós temos um pensamento descartiano e que nos ensinou erradamente que o debate tinha que ser feito só por oposição. Portanto, diminuímos ao debate os argumentos dos outros com os quais nós nos identificamos. Pois aqui a proposta do debate é rica. É fazermos precisamente o contrário. A partir deste movimento manifesto, nós lançámos uma série de iniciativas muito distintas. E ensinámos lançámos uma que tem muito a ver com aquilo que foi falado em grande parte da manhã e a apresentação, que é uma iniciativa de apoio ao empreendedorismo, e que se chama João Sem Medo. Eu não sei quem já leu o livro, se não leu, aconselho. Foi inspirado nesse livro e, basicamente, o que nós queremos fazer, ao contrário de todas as outras organizações de apoio ao empreendedorismo, é identificarmos com a pessoa empreendedora. Não é com a ideia. O empreendedor, se só tiver uma ideia, morre na praia, como vocês viram de manhã. Não é? O empreendedor tem que ter 90 ideias ou 100 ideias para que eventualmente uma consiga sobreviver. E o João Sem Medo vai apoiar essas ideias, mas vai apoiá-las tentando identificar o empreendedor e ajudando o empreendedor a ser empreendedor. Nós assim, acreditamos que empreender se ensina a ter um método que o ajude a fazer triunfar a sua ideia. Nós acreditamos ser uma espécie, as ideias quando nascem muito frágeis, e nós queremos ser uma espécie de pai para a ideia. Okay? Sendo que o empreendedor seria a mãe, se quiserem pensar. E, portanto, nós sendo um pai adotivo, queremos acarinhar a ideia tanto quanto o empreendedor, ajudando o empreendedor a crescer com a ideia. E vamos apoiar todo o ciclo de vida da ideia. Okay? Portanto, eu deixo com um pequeno vídeo, que é um vídeo de uma das iniciativas. É um vídeo da iniciativa 10 milhões de amigos. Tenta recolher os sonhos, porque eu acredito que nós todos temos sonhos. E são sonhos de ser, não são sonhos de ter. E eu acredito que nós todos temos sonhos, e estes são postos portugueses que têm também sonhos, e deixo-vos com isso.